Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, você, a mais uma aulaça de Direito das Pessoas com Deficiência. Na aula de hoje, na tela, a gente começa a conversar sobre a resolução número 230 do CNJ. Essa resolução estabeleceu proteções à pessoa com deficiência no contexto do Poder Judiciário, tá? Existem disposições aplicáveis a todas as pessoas com deficiência, que são disposições que a gente vai ver na aula de hoje, e outras disposições, beleza? Hoje a gente vai focar o nosso estudo acerca das disposições previstas na resolução destinadas a todas as pessoas com deficiência. Pode vir para mim. Você já deve ter percebido que a pessoa com deficiência é destinatária de proteção especial. Inclusive, a Constituição da República estabelece proteção integral à pessoa com deficiência, proteção nos seus mais variados aspectos. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 3.146 de 2015, que estabelece uma série de proteções à pessoa com deficiência no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito do acesso à justiça, reconhecimento de igualdade, vedação e discriminação. Tudo isso também se manifesta aqui na resolução. É uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. É intuitivo afirmar que é uma resolução destinada à aplicação no âmbito do Poder Judiciário, tá? É um ato que estabelece normas, que estabelece diretrizes para o tratamento da pessoa com deficiência no âmbito do Poder Judiciário. Seja para todas as pessoas com deficiência, que a gente vai ver na aula de hoje, seja para servidores públicos do judiciário com deficiência e seus familiares. Beleza? Então essa resolução aqui é aplicável proteção da pessoa com deficiência no âmbito do Poder Judiciário. Não será aplicada no Poder Executivo e no Poder Legislativo, beleza? Que terão disposições próprias, atos próprios para regular essas situações. Aqui estamos falando de Conselho Nacional de Justiça, portanto, aplicação do Poder Judiciário. Na tela, essa resolução número 230, tem como objetivo concretizar acessibilidade. Pode vir para mim. Acesso da pessoa com deficiência, primeiro, a serviços pertinentes ao judiciário. E acesso ao servidor com deficiência, também nos contextos que envolvem o judiciário, beleza? O objetivo é facilitar, é permitir o acesso, a acessibilidade, noção central no direito das pessoas com deficiência. Garantir o acesso a obras, a produtos, a serviços, a equipamentos, beleza? Acesso é noção central, acessibilidade. Na tela, objetivo de concretizar, de garantir acessibilidade e a proteção da pessoa com deficiência dentro dos tribunais e órgãos do Poder Judiciário. Como eu falei, isso aqui é destinado ao Judiciário. Ao Judiciário. Não é executivo, não é legislativo. Destinado ao Judiciário. Quer dizer, essa resolução estabelece a necessidade de adequar as atividades dos órgãos do Judiciário, do Poder Judiciário, para garantir o exercício de direitos pelas pessoas com deficiência. Garantia de exercício de direitos pela pessoa com deficiência em igualdade de condições. Acessibilidade. No fundo, então, a resolução busca, dentro do Poder Judiciário, promover a acessibilidade, proteger os direitos da pessoa com deficiência e garantir condições para o exercício com igualdade de direitos pela pessoa com deficiência. Beleza? Essa resolução estabelece disposições para servidores e também disposições para todas as pessoas com deficiência. Hoje a gente vai ver disposições relacionadas a todas as pessoas com deficiência. E o artigo 4º da resolução prevê medidas para garantir, para promover a acessibilidade dos usuários do serviço do judiciário. Pode vir para mim. O judiciário presta serviço à comunidade, à sociedade, prestação jurisdicional, fornecimento de informações, certidões, mediação. Tudo isso está dentro do contexto de prestação de serviço. Resolver conflitos do judiciário. E os usuários desse serviço devem ter acesso ao judiciário, inclusive a pessoa com deficiência. Então a resolução busca promover o acesso da pessoa com deficiência usuária do serviço prestado pelo Poder Judiciário. E aí na tela o artigo 4º elenca medidas para promover a acessibilidade dos usuários do serviço. Que medidas que são essas? Artigo 4º da resolução número
perdão, 230 de 2016 do CNJ. Medidas para promover, para garantir a acessibilidade aos usuários. Primeira medida, atendimento ao público. Atendimento ao público. Pode vir para mim. Eu que sou servidor público do judiciário, presto também atendimento ao público. Atendimento para prestar informações acerca de um processo, do trâmite de um processo. Atendimento para, por exemplo, despachar determinado processo. Os juízes, servidores recebem memoriais, por exemplo. Atendimento ao público. Atendimento ao público. Então, na tela, diz a resolução que o atendimento ao público, seja atendimento pessoal, por telefone ou qualquer meio eletrônico, deve ser realizado com acessibilidade, permitindo comunicação para a pessoa com deficiência. Acessibilidade na comunicação, comunicação acessível conforme a escolha da pessoa com deficiência. E mais. O ambiente deve ser acessível. Adaptações arquitetônicas que permitam a circulação dos usuários, com rampas, elevadores, vagas reservadas no estacionamento para pessoa com deficiência. O ambiente deve estar acessível, adequado para o exercício dos direitos da pessoa com deficiência. Além disso, terceira medida para promover a acessibilidade, acesso facilitado ao transporte público da pessoa com deficiência em locais próximos aos órgãos do Poder Judiciário. Beleza? Então, o artigo 4º, os incisos do artigo 4º, elencam as medidas para garantir a acessibilidade. Acessibilidade no atendimento ao público, no ambiente e no acesso a transporte público. O artigo 4º, parágrafo 1º, elenca que, para cumprir essas medidas, o poder público deve capacitar os seus membros, os membros servidores e terceirizados que atuam no Poder Judiciário. É o dever de capacitação. O poder público deve fornecer cursos, treinamentos para garantir o acesso da pessoa com deficiência ao serviço público. Beleza? Parágrafo 1º, o dever do poder público de capacitar os membros para atender a pessoa com deficiência. Além disso, o artigo 4º, parágrafo 2º da resolução, e isso despenca em prova, tá? Prova que cobre a resolução do CNJ. O artigo 4º, estou dentro do artigo 4º, parágrafo 2º, está tudo no nosso material escrito. O artigo 4º, parágrafo 2º, traz um mínimo de servidores, funcionários e terceirizados que devem ser capacitados para promover a acessibilidade à pessoa com deficiência. Cada órgão do judiciário deve ter pelo menos 5%, grave isso, 5% dos servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de Libras. Isso está no artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução 230 de 2016. É a obrigação do poder público promover a capacitação e há um mínimo de funcionários, de servidores terceirizados que devem ser capacitados para o uso e interpretação de Libras. 5%. Pelo menos 5%. Isso fica muito em prova. Ó. Questão 2017, analista judiciário. Nos órgãos do Poder Judiciário, pelo menos 1% dos servidores e funcionários deverão estar capacitados para o uso e interpretação de Libras. Falso. 5%. É a previsão do artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução 230 do CNJ, que torna a alternativa falsa. Avance. Você se lembra que a resolução obriga a acessibilidade no ambiente dos órgãos do judiciário. E essa acessibilidade deve ser garantida nas construções novas, construções realizadas após a resolução, e também nas construções antigas. Mesmo as construções antigas, que já existiam antes da resolução, devem garantir acessibilidade, tá? Devem promover adaptações razoáveis para permitir o acesso da pessoa com deficiência ao serviço público. Então, a acessibilidade pode vir para mim. Não se restringe às construções novas. Mesmo prédios antigos, prédios elaborados antes da resolução, ou ambientes antigos, ambientes que já existiam antes da resolução, também devem promover acessibilidade, tá bom? A regra de acessibilidade é voltada para edifícios, para construções, para ambientes novos e antigos. É uma obrigação imposta pela resolução. Na tela, isso está no artigo 4º, parágrafos 3º e 4º
da Resolução 230 de 2016. E já cai em prova. Ó. Questão de prova 2018, analista judiciário. As edificações públicas já existentes nos órgãos do Poder Judiciário poderão permanecer no estado em que se encontram, mas as novas devem garantir acessibilidade. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? A gente viu, artigo 4º, parágrafos 3º e 4º. Tá lá no material escrito. Construções antigas, novas e antigas devem garantir acessibilidade. Não só as construções novas, o que torna a alternativa falsa. O artigo 4º, parágrafo 6º, traz outra regra muito cobrada em prova. Reserva de vagas em estacionamento público, estacionamento aberto ao público, que esteja próximo ali ao órgão do judiciário. Nessa situação, estacionamento aberto ao público, o artigo 4º, parágrafo 6º, prevê uma reserva de vagas. Usuários externos com deficiência, pode vir para mim, aqui eu estou falando de usuário. Aqui eu estou falando de usuário, de pessoa com deficiência que não pertence aos quadros do tribunal. Porque a regra do servidor com deficiência é diferente. Usuário, pessoa externa que vai utilizar o serviço público, o usuário, tem direito a essa reserva de vagas. Estacionamento aberto ao público. Na tela, a reserva é de no mínimo 2%. Garantindo no mínimo uma vaga. Reserva de vagas em estacionamento aberto ao público, 2%. Garantida, no mínimo, uma vaga. Isso está no artigo 4º, parágrafo 6º da resolução. E cai em prova, questão 2017, técnico judiciário. Quanto à resolução número 230 de 2016 do CNJ para atender os usuários externos com deficiência, então aqui a questão está cobrando o usuário externo. Os órgãos do judiciário deverão reservar nas áreas de estacionamento abertas ao público vagas próximas aos acessos de circulação em percentual equivalente a 3%. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Percentual equivalente a 2%. É o artigo 4º, parágrafo 6º da Resolução 230. Então é interessante que você se lembre desse percentual aqui. Caminhando ainda dentro das disposições que abrangem todas as pessoas com deficiência, o artigo 5º da resolução traz mais uma regra que tem como fundamento a igualdade. A igualdade. O que diz o artigo 5º? A pessoa usuária com deficiência, pessoa com deficiência, não pode ter que pagar, em virtude da deficiência, um valor diverso pelo serviço do que os demais indivíduos, do que as pessoas sem deficiência. Não é permitida, é proibida a cobrança de valores anormais, de valores diferenciados, seja de custo direto ou indireto, tá? Direto ou indireto, da pessoa com deficiência, em razão da deficiência. Artigo 5º. Veda a cobrança de valores distintos, anormais da pessoa com deficiência, em razão da deficiência. Nenhuma novidade, é uma decorrência da igualdade garantida pelo ordenamento jurídico à pessoa com deficiência. Cai em prova, ó. Questão 2018, analista judiciário, o Poder Judiciário poderá impor custos indiretos ao usuário com deficiência a fim de se implantarem de forma mais adequada possível melhorias na sua acessibilidade. É totalmente falso, né? Seja custo direto, seja custo indireto, não pode o Poder Judiciário impor custo à pessoa com deficiência em razão da deficiência, custo anormal. Isso está no artigo 5º da resolução. Artigo 5º, portanto, proíbe a imposição de custo direto ou indireto. Faltou um in aí no nosso slide. Para fechar nossa aula, atendimento prioritário da pessoa com deficiência. Veja, o artigo 16 da resolução número 230 de 2016 garante atendimento, tratamento prioritário ao usuário com deficiência e ao seu acompanhante ou atendente pessoal, considerando determinadas circunstâncias, determinadas situações. Então, pode vir para mim. Uma coisa que cai muito em prova. Em determinadas situações, o acompanhante da pessoa com deficiência também vai ter um tratamento prioritário, diferenciado. A pessoa com deficiência usuária do serviço vai ter um tratamento diferenciado, considerando as situações que a gente vai ver, previstas no artigo 16 da resolução. O atendente, o acompanhante da pessoa com deficiência também pode vir a ter esse tratamento prioritário, beleza? E você tem que saber quando que ele pode vir a ter o tratamento prioritário. Vamos analisar o artigo 16, atendimento prioritário. Tratamento prioritário ao usuário pessoa com deficiência. Em quais condições? Proteção e socorro, atendimento ao público,
disponibilização de recursos, acesso a informações, tramitação do processo e procedimentos judiciais e administrativos. Aqui, quando cai em prova, você tem que diferenciar o que é também estendido ao acompanhante e o que não é estendido ao acompanhante. Então, proteção, socorro, atendimento ao público, disponibilização de recursos e acesso à informação também é garantido ao acompanhante ou atendente pessoal da pessoa com deficiência, do usuário com deficiência. Agora, tramitação processual e procedimentos judiciais, preferência na tramitação processual não é estendida ao acompanhante ou atendente pessoal da pessoa com deficiência. Então, se cair em prova, lembre do artigo 16, que traz situações de atendimento prioritário tanto ao usuário quanto ao acompanhante e situação que se restringe ao usuário. O atendimento prioritário na tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos é só a pessoa com deficiência, não alcança o seu acompanhante ou atendente pessoal. Fechamos então mais uma aula sobre o direito das pessoas com deficiência. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.